jogar na Arábia. Isso, Outra exatamente. coisa, o Marcelo Paz confirmou, o Alisson foi liberado para visitar o Corinthians pelo São Paulo. Não foi um negócio aleatório como a gente estava imaginando. Foi um ontem, acordo então. com o Rui Costa. Foi um acordo. Sabe então. o que fez o Corinthians liberou recuar? o Alisson ir lá, é isso? Isso. O que fez Sem o Corinthians contrato. recuar... Foi uma bobagem. Eu, se não tenho contrato, eu não vou. Mas a gente estava interpretando ontem que ele tinha ido por vontade própria. Na né? forçação. Que o São Não, Paulo foi- não sabia. Então o São Paulo sabia que ele tinha O que ido tinha lá. rolado é basicamente, Alisson, vem aqui pra conhecer a estrutura, pra conversar com a comissão, porque já tá tudo certo. No final, tiraram a caneta da mão do Marcelo Paes. O que fez o Corinthians recuar não foi o tal R$ 1 milhão à vista. O que fez o Corinthians recuar são as cláusulas do empréstimo que poderiam alavancar o valor. Se ele jogasse contra o São Paulo, seriam R$ 2 milhões por jogo. Então, ele não poderia jogar o Campeonato Paulista, porque ele jogou pelo São Os Paulo. valores começaram a ficar grandes demais para a importância do O Alisson. tal do R$ 1 milhão poderia virar 4 milhões de reais. Então, foi isso que fez o Corinthians Porque é um recuar. empréstimo muito barato, né? 1,5 milhão. O Corinthians tem 1 milhão. Que é 1,5 milhão para você pegar um jogador que pode vir a Parcelado. ser parcelado, que pode vir a ser titular do seu time, que Seria. jogou muito bem no auge com o Dorival campeão em 2023. Se o Alisson chegasse na segunda, no Corinthians ele seria titular no domingo. Agora, eu na acredito que Supercopa. sim. Agora o Marcelo Paz... Cadê o José João? Martínez, hein? Eu ia falar sobre Tem isso. informação também. João, sexta passada o Marcelo Paz nos deu uma bela entrevista aqui. Ele estava animado com o Alisson. O Dorival falou para ti na quinta-feira que o Alisson estava praticamente contratado. Foi uma semana meio fiasquenta do departamento de futebol, não foi? O Do que próprio rolou Corinthians. com o Martínez... Nada contra, mas, por exemplo, Marcelo Paz é um cara sério, né? Sim. Fechou tudo com o Rui Costa. Aí chega lá o presidente, não vai ter negócio. Sim. Faltou, né? Faltou um diálogo. Faltou noção também, né? Entre intra-Corinthians, faltou diálogo do futebol com a presidência. Sobre o Martínez, o Pretzel, Quesada e Capelanes, o Marcelo Paes recebeu no dia 13 de janeiro um documento oficializando que o Martínez tinha aberto o protocolo de retirada do passaporte. Então agora é esperar para a emissão desse passaporte, que o Corinthians não consegue ter um prazo, o Martínez não tem um prazo, então tá realmente sem norte. Mas por que o Corinthians tem um incômodo se é algo que, de certa forma, ele não tem culpa, né? Porque não é ele que tá atrasando. O incômodo do Corinthians é com o Martínez e com o Fabinho Soldado, porque ele não fez isso antes. Porque o clube já tinha identificado essa questão em julho de 2025. E a orientação do departamento de futebol foi: temos que focar no final do ano, ele veio isso nas férias. Chegou nas férias, não conseguiu resolver a tempo hábil. Então o incômodo do Corinthians é com o Martínez e com o Fabinho Soldado. O Fabinho já foi embora, agora a culpa que era do Fabinho vai pra cima do Martínez também, pra ele se virar. Sim, exatamente. Porque, querendo ou não, o Martínez, gente, eu acho ele muito fraco de bola. Mas é um jogador necessário pra muito time. Jogaria o cara da domingo. desconstrução. Jogaria domingo. Tanto é que o Martínez, mesmo sendo fraco, limitado tecnicamente falando, o Martínez foi um dos melhores na final da Copa do Brasil contra o Flamengo do Maracanã. Um jogo afeição pra ele. Desculpa, contra o Vasco no Maracanã. Um jogo afeição pra ele. Exato. Isso seria importante nesse jogo contra o Flamengo. Ele que rouba a bola Isso, para dar pro Bidon fazer aquele driblaço e iniciar a jogada. O Martínez seria a peça fundamental para poder pegar os caras no meio campo do Flamengo. Cadê? Tá no jet ski. E burro ainda, né? E burro. Desculpa, Martínez, pode ficar bravo. Burro! Porque diante desse cenário todo, ficar postando fotinho no Instagram como se ainda estivesse em férias, é um juvenil, né? No Instagram, logo depois da final, né? O Fabiani tava lá e tal, mas aí os caras ficam filmando o vestiário e tal. Eles estão, acho que tá o Memphis, tá o Bidon, tá o Yuri. Aí filmam lá uma hora o Martínez, ele fala, alguém comenta alguma coisa e falou, não, um mês de férias. Hoje, Ele já deu alguma coisa assim. No campo de jogo ainda. No campo de jogo, né? Aí ele já deu a letra ali, ou seja, ele já tinha dado a letra que ele não ia voltar a jogar antes que desse um mês. Já deu um mês, né? Um mês e 10 dias. Ele deve estar devendo dinheiro pra ele tomar... Mas não tem a dúvida. Porque é o seguinte, ele falou que não. Ele culpou todo mundo, E aí o que pegou mal é que todos os venezuelanos voltaram. Todo o mundo tá Ferrarese, certo, o Soteldo, o ele teve a questão Savarino. do passaporte, Quesada, que ele precisava retirar. O Quessadinha. O Fabiani, jogador de futebol tem facilidade em consulados para fazer isso. O Paulo Júnior fala assim, burocracia é parte da administração do clube. Paulo, eu vou discordar. Vamos pegar um exemplo nosso aqui. As portas da Copa do Mundo. Vamos supor que o Pretzel, o Fabiani e o Quesada estão com o visto negado, ou não tem o visto, tá? O visto atrasado, cancelado. Não é sei culpa lá da o que for. empresa. A empresa vai falar, bom, vamos lá pra Copa, amigos. Veja bem, meu visto. Cara, você tem que tomar cuidado das suas responsabilidades pessoais.
Entendeu? Eu até entendo que o jogador de futebol é uma questão um pouquinho à parte, mas é um profissional como qualquer outro. O jogador não tem que ter babá de jogador, se bem que tem profissão de babá de jogador, né? São Paulo criou o babá de jogador, que é o cargo do Rafinha. Babá pra tudo. Então, assim, se o cara não tem a mínima competência de cadê o passaporte, cadê o visto, tá tudo regularizadinho, pô, tu é um irresponsável. Babá de jogador. O entorno dos jogadores é um negócio assim que tu vê. Tem horas que eu não acredito. Tem sempre 5 pessoas em volta. Pô, tá louco. E aí tu vê o amigo do amigo que leva o tudo filho puxa no colégio, certo? Sabe que não, aí tudo bem, vai. Os caras têm os mas staffs assim, da vida, os parceiros. viu? Ninguém se preocupa no supermercado, contrata um cara pra... Eles não fazem nada. O Denilson, sabe o que o Denilson me falou? O Denilson estava conversando com ele ano passado. O Denilson me falou assim, Capela, na época de jogador, hoje em dia eu jamais faria isso, mas na época de jogador, que a gente é meio juvenil, a gente pegava o passaporte nosso, entregava na mão de um sujeito que era do clube já. Supervisor. E o cara levava o passaporte embora. O passaporte voltava depois, sei lá, uma semana. Pronto. Eu nem sei o que os caras faziam, só recebia. A gente ia pra viagem, nem passava naquele raio-x, passava para um outro lugar. De colégio. Exatamente, os entendeu? Clubes têm muito acesso e muita liberalidade. Exato. Então o jogador ele tem que ter um pouquinho só de bom senso para poder entender e regularizar sua própria situação pessoal. Mais alguma coisa? Feminino do Corinthians, só dá uma sublinhada aí. Caio César viaja. Afinal, Caio César viaja, já treinou hoje com os demais companheiros, vai ser relacionado pro jogo e tá inscrito. Feminino do Corinthians faz a final do Mundial, o primeiro Mundial feminino, venceu o Gotham dos Estados Unidos na semifinal 1-0 e às 3 horas da tarde enfrenta o Arsenal, que é uma espécie de seleção do mundo aí no futebol feminino, no Emirates. Uma pena só que o jogo é às 3 horas da tarde e a Supercopa é às 4, né? Que pena. Tá Felipe bom. Carreira não teria mudado o jogo pra Vila. Ele tá lá e na Nova Zelândia nos ouve todos os dias. Se o presidente do Corinthians tivesse pelo menos uma bolinha, mandava a CBF pra aquele lugar. Dizia que não jogaria Supercopa e mandava dar a taça pro Flamengo. Mas por que isso? Entendi agora. O Corinthians tentou mandar a Supercopa pro Maracanã, né? Ah, pro Maracanã. E o Flamengo recusou. Né? Dividido. E o Flamengo recusou. Porque seria uma página... assim, muito marcante na história. Se o Flamengo perde, ele né? diz assim, eu moro na Nova Zelândia, hoje sou cidadão, mas antigamente eu precisava de visto válido para poder trabalhar. E caso eu não tivesse, o problema não era da empresa que eu trabalhava, eu tinha que correr. Claro, isso que ele falou. É isso mesmo. Ele tá na Nova Zelândia. A capital da Nova Zelândia foi o nome de um volante do Santos e do Inter. Sabe qual é? Da Nova Zelândia é Wellington? Tá aí. Repertório. Um abraço, viu? Boa Valeu, viagem. Prédio. Amanhã eu Obrigado. Amanhã, 9 horas da noite, para quem quiser tirar uma foto comigo em Congonhas. Boa viagem, cara. Esse horário aí. Tu chega lá e tu faz, quando tu passar pelo Congresso Nacional, tu manda um abraço pros